Dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre continuidade, ou quando uma função ela é contínua. E para não perder tempo, vamos lá para a nossa aula. Bom, a primeira coisa que nós temos que observar é com respeito à definição. Mas antes de falar dessa definição, deixa eu colocar dois gráficos para vocês. Um gráfico em f de x e um segundo gráfico em g de x. O que é que nós podemos observar com respeito a esses dois gráficos? A primeira coisa é que nós vamos ver aqui que nesses dois gráficos, ele não tem salto nenhum, ele tem uma forma do início ao final sem ter pulos. Já quando eu olho para o gráfico de G, você vê que quando eu tomo aqui o ponto em P, você tem um resultado de G de P, tá? Mas veja que daqui para cá ele tem um salto. Então, baseado nessas duas figuras, nesses dois gráficos, nós temos a seguinte coisa. A primeira, F não apresenta salto em P, já ao passo que G tem um salto, tá ok? São as duas coisas que nós temos que observar neste primeiro momento. Mas dando continuidade, nós vamos ver aqui a definição de uma função contínua, tá? E aí, eu vou lhe mostrar 4 gráficos. Eu vou dar uma pequena ampliada aqui no gráfico, depois eu volto ao normal. O que eu posso observar aqui para vocês é a seguinte coisa. Quando eu olho para esse gráfico, eu posso até aumentar um pouquinho mais. Opa, bem aqui. O que é que você está observando aqui? A primeira coisa é que quando eu olho para esse gráfico, eu tenho aqui um ponto P, tá? E baseado nesse ponto P, deixa eu até reduzir um pouquinho o tamanho dessa letra aqui, você vai observar que ele gera para você um f de P. Por esse ponto, você tem aqui algo que vem para f de P, a partir do ponto P. O que eu vou observar? Que quando eu olho para esse tamanho, que é um epsilon, você tem o quê? Se eu somar mais epsilon, você fica o quê? Que esse f de P vai ter uma soma com E. E se eu diminuir esse epsilon, a mesma forma. Então, o que eu vou observar a partir de agora? É que, a partir dele, eu posso gerar essa expressão, onde nesta expressão você tem um ponto P, que me gera um f de P, e aí, a partir dele, se você pega acima um epsilon, ou abaixo também um epsilon, você vai obter um f de P mais epsilon e um f de P menos epsilon. Tá ok? Bom, calma. Ainda tem algo a mais a ser acrescentado. O que é que eu observei? E quando eu tomo medidas que estão aqui um pouco menor do que epsilon, vamos supor um certo x, para cima ou para baixo, tá? Então, quando você olha para cima ou para baixo, nesse valor de x, f de P mais x, ou f de P menos x, ainda vai estar nesse intervalo, que começa aqui, que começa aqui embaixo e vai até aqui em cima. Portanto, você tem um certo intervalo, onde se eu pego um f de P mais um certo x, ele vai estar aqui. Mas note que, ao falar desta forma, você vai observando a seguinte coisa, que quando eu olho para um f de P menos epsilon e um f de P mais epsilon, aqui adivinhe que você tinha um P menos um θ e um P mais θ. Portanto, vamos voltar aqui, que quando você for olhar para esse gráfico, o que é que eu estou observando aqui? Que seja uma função f e P um ponto do domínio no caso, do domínio de f, tá? Você tem aqui no domínio um certo P, e quando você olha para ele, você pode definir a função contínua. E quando é que f vai ser contínuo em um determinado ponto? Quando que para todo epsilon maior do que zero, existir um θ
que depende de epsilon, tal que para todo x pertencente ao domínio da função, eu tenho a seguinte coisa, que o meu x vai estar entre p menos θ e p mais θ, onde isso implica dizer que o f de x vai estar entre um f de p menos θ e um f de p mais θ. Então, vou ampliar novamente aqui, tá? Vamos colocar aqui um certo valor, tá? E aí você vai observar aqui nesta figura. E o que é que você vai observar aqui nessa figura pela definição? Que quando eu tenho um certo θ, tá? Esse θ, já anote aí um valor maior do que zero. Se eu pego um p menos θ e um p mais θ, eu tenho que o p, que um certo x, na verdade, que está nesse intervalo, entre p menos θ e p mais θ, você vai afirmar que o seu f de x vai estar entre o f de p menos θ e f de p mais θ. É isso que ele está colocando para nós. Então, olhando novamente para cá, vamos dar continuidade a essa definição. De que forma? Eu posso olhar agora para essa definição do seguinte ponto. Se o f de p é contínuo em p, tá? Se o f de x é contínuo em p, e o p é um ponto do domínio de f, o que é que eu posso definir para vocês? É que se eu tenho um f de p, um f contínuo em p, isso só acontece se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um θ maior do que zero, de tal forma que o meu x pertence ao domínio da função, e neste caso, o módulo de x menos p é menor do que θ, implica dizer que o módulo de f de x menos f de p é menor do que epsilon. Veja que é a mesma definição que eu tinha colocado anteriormente, só que agora eu coloquei essa expressão sobre o módulo, tá ok? Então, olhe para essa definição, você sempre poderá estar utilizando ela. Mas deixa eu acalmar vocês um pouco agora, tá? Fábio, a gente vai responder essas questões utilizando a definição de função contínua? Não. Mas é importante você reconhecer quando eu tenho um limite. E para ter um limite, eu preciso de uma função contínua. Então, eu preciso reconhecer o que é uma função contínua. E essa continuidade vai ser de uma importância muito grande quando você estiver mais adiante nos seus estudos, tá bom? Então, vamos voltar aqui à nossa aula. Nós temos a definição de função contínua e vamos pegar um exemplo aqui, onde nesse exemplo nós temos a função f de x igual a 2x mais 1. Ela é contínua em p igual a 1. Isso é verdade? Essa seria a nossa pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa, dado um certo epsilon maior que zero, se existir esse θ maior do que zero, de tal forma que o módulo de x menos 1 é menor do que θ, implica dizer que o módulo de f de x menos o f de 1 é menor do que epsilon. Neste caso, nós temos que provar isso aqui. Eu tenho que sair desse, eu quero sair desse resultado e chegar nesse resultado. De tal forma que o meu θ dependa do epsilon. Então vejamos. Quem é o f de x? Nós acabamos de ver que o f de x é dado por 2x mais 1. Ora, se o f de x é dado por 2x mais 1, eu posso substituir esse valor aqui. Portanto, f de x vai ficar igual a 2x mais 1. Agora eu tenho que diminuir do f de 1. Você pega 2 vezes 1, dá 2, soma com 1 dá 3. Portanto, essa expressão passa a ser quem? 2x mais 1 menos quem? 3. Neste caso, módulo. Logo, você teria 2x mais 1 menos 3, dá 2x mais 2, menos 2. Portanto, eu posso colocar aqui o 2 em evidência. O módulo de 2 é 2. Portanto, isso aqui é 2 vezes o módulo de x menos 1, menor do que epsilon. Ora, o 2 que estava multiplicando vem dividindo. Então, se eu olho para o início da nossa questão, módulo de x menos 1 menor do que θ. Se eu assumir um θ igual a epsilon sobre 2, eu passo a ter essa expressão.
Portanto, dado um epsilon maior do que zero, e tomando o θ igual a epsilon sobre 2, eu posso afirmar que o módulo de x menos 1 é menor do que θ. Neste caso, se eu tiver o módulo de f de x menos o módulo de f de x menos f de 1 menor do que θ. Portanto, eu acabei de mostrar que o f é contínuo em P igual a 1. Vamos para mais um exemplo. A função constante f de x igual a k é contínua em todo P real. Bom, vejamos a seguinte coisa. Primeiro, o que seria f de x menos f de P? Como a função é constante, o f de x é k, e o f de P também é k. Portanto, o módulo seria igual ao módulo de k menos k, que é igual a zero, para todo x e todo P. Não importa qual seja o x, sempre o valor de P, o resultado sempre é igual a k. Portanto, dado um epsilon maior do que zero e tomando um θ maior do que zero qualquer, nós temos a seguinte situação, que o módulo de x menos P é menor do que θ. Isso implica dizer que o módulo de f de x menos o f de P, quem o f de x é k, menos o f de P, que também é k, isso é menor do que θ. Só que esse resultado aqui, nós acabamos de ver que ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, portanto, eu tenho a minha demonstração. Logo, f é contínua em P para qualquer que seja o P. E f é contínua em todo P de seu domínio. Resulta que f de x é igual a k, também é uma função sempre contínua. Então, toda vez que você olhar para uma função constante, lembre-se que ela é uma função contínua. Bom, e a função f de x igual a x mais b, com a e b constantes, é contínua? Vejamos. Se eu pegar o a igual a zero, eu passo a ter uma função f de x igual a b, e ela é uma função constante. Logo, vejamos a primeira coisa. Se f de x, se o a é igual a zero, a função é constante, logo ela é contínua. Nada a questionar, já demonstrado anteriormente. Ok? Vamos agora dar continuidade se o a for diferente de zero. Neste caso, você tem o f de x menos o f de p. O módulo que o f de x é ax mais b, menos o f de p, que é o quê? A vezes o valor de x, que é p, mais b. Como eu tenho menos antes, fica menos ap menos ab. Observe aqui nesse caso, eu vou colocar aqui rapidinho para você, que mais b menos b, se eu somar vai dar zero. O que resta para a gente que o módulo do f de x menos o módulo f de p é quem? É módulo de a vezes x menos p. Lembrando que aqui, esse com esse foi embora, colocou o a em evidência, ficaria a vezes x menos p. Coloca o módulo de a em evidência. Então, neste caso, veja que o valor de a ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Nós vamos dar continuidade. Então, se eu pego um certo um certo epsilon maior do que zero, dado, você vai ter a seguinte situação, que o módulo de f de x menos o módulo de f menos o f de p é menor do que epsilon, se somente se o módulo de x menos p for menor do que epsilon sobre módulo de a. Ora, se eu tomar um certo θ igual a epsilon sobre o módulo de a, você fica que f é contínua em P. Lembre-se pela definição que a gente já colocou anteriormente. Porque se o θ é igual a epsilon sobre o módulo de a, se o módulo de a sempre vai ser positivo, e aqui eu estou considerando que o a é diferente de zero, e o epsilon é maior do que zero, ou seja, esse valor aqui também é maior do que zero. Portanto, utilizando a definição, eu encontro que esse resultado é verdadeiro, portanto, f é contínua em P. Bom, dando continuidade aqui, uma observação importante. Se você tem um certo P, pertencente a um certo intervalo aberto, AB, reais, então existe um θ maior que zero, de tal forma que se eu pegar
P menos θ ou P mais θ vai estar contido nesse intervalo. Lembrando, basta, por exemplo, tomarmos um θ igual ao mínimo de B menos P e P menos A. Então, veja a seguinte figura que nós temos. Bom, se o meu P, está aqui o meu P, veja que ele está no intervalo de A e B, eu posso ter a seguinte forma, ou a seguinte situação. Uma das situações seguintes é, se eu tenho aqui esse P e eu somar com θ, você tem que P mais θ. Só que esse P mais θ seria B. Isso seria um máximo valor possível para o meu intervalo, se um valor θ maior do que zero. E o outro ficaria P menos θ, mas veja que tanto no primeiro como no segundo, você vai observar aqui que o P menos θ e o P mais θ vão estar contidos nesse intervalo aberto a B. Da mesma forma que se eu pegasse esse P e olhasse que tirasse um certo θ, o menor valor para ele poderia ser A, ou seja, P menos θ. E o maior valor, P mais θ, ainda estaria nesse intervalo. Então eu tenho duas situações. Se eu assumo o θ como o menor valor, P menos A, e o maior valor, P, B menos P, neste caso, pegando o mínimo desses valores, ainda ele estaria contido dentro desse intervalo aberto. Bom, aqui você vai olhar uma brincadeira, né? Porque aqui ele tinha que B era igual a P mais θ. Quando ele isola o valor de θ aqui, esse B vem para o primeiro membro, ficaria B menos P. E aqui, nesse caso, você isolando aqui o valor de θ, passa esse θ para o segundo membro, passa o A para o primeiro, você ficaria com θ igual a P menos A. Bom, dando continuidade, mais um exemplo. Nós temos aqui, prove que se para todo para todo epsilon maior do que zero, dado, existe um intervalo aberto I, dado por AB, intervalo aberto, com P pertencente a esse intervalo, tal que para todo x do domínio da função, você tem a seguinte coisa. Se x pertence a esse intervalo, implica dizer que o f de x vai estar entre o f de P menos θ e o f de P mais θ. Então, f é contínuo em P. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos observar, por hipótese, é para todo epsilon maior do que zero, dado, existe um intervalo aberto I, dado por AB aberto, com P pertencente a I. De tal forma que o meu x pertence a esse intervalo aberto. Isso implica dizer que o meu x está entre o quê? Um f de P menos θ e um f de P mais θ. Ora, como tomando aqui esse θ como sendo o menor valor entre o mínimo entre B menos P e P menos A, implica dizer que o intervalo aberto entre P menos θ e P mais θ está contido nesse intervalo aberto. Assim, o x pertence ao intervalo aberto, o que implica dizer que o x pertence, no caso, o intervalo aberto P menos θ mais P mais θ, que implica dizer que o x também está contido no intervalo aberto de A, B. Lembrando que, olha o que eu tenho aqui anteriormente. Eu estou afirmando que esse intervalo está contido nesse intervalo. Ora, se esse intervalo está contido nesse, logo implica que se x está nesse, ele também vai estar nesse. E segue desta forma que x pertence ao intervalo aberto, logo o x está entre o f de P menos θ e o f de P mais θ. E, claro, o f é contínuo em P. Dando continuidade, mais um exemplo. Vejamos que nesse exemplo nós temos a seguinte coisa. Seja R maior do que zero, um real dado. Suponha que para todo epsilon menor do que R, e R é maior do que zero, implica que epsilon é maior do que zero. Existe um intervalo aberto I, com P pertencente a esse intervalo, de tal forma que para todo x pertencente ao domínio da função, eu tenho a seguinte coisa. Se x pertencer a esse intervalo, implica dizer que o f de x está entre um f de P menos epsilon e um f de P mais epsilon, que é mais. Prove que f é contínuo em P. Nesse caso,
para provemos que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um intervalo aberto I, de tal forma que o P pertence ao intervalo, de tal forma também que para todo x pertencente a esse domínio, nós temos a seguinte situação. A gente viu anteriormente que x pertencente ao intervalo implica dizer que esta afirmação ela é verdadeira. Ou seja, pela hipótese, nós temos que o epsilon é menor do que R, ou seja, existe um intervalo. Ora, suponhamos então que o epsilon é maior do que o R, maior ou igual do que R. Ou seja, nesse caso, o meu epsilon está entre 0 e R. Veja bem, primeiro eu quero mostrar aqui que o epsilon é maior ou igual do que R. Então, vamos pegar aqui o princípio que o R é maior do que epsilon. Veja aqui, ó, e eu sei que é maior do que 0. Neste caso, pela hipótese, para um certo epsilon 1 dado, existe um certo intervalo I, de tal forma que esse x pertencente ao intervalo implica que o f de x está compreendido entre o f de p menos epsilon 1 e o mais epsilon 1. Ora, para este mesmo intervalo, nós temos a seguinte situação, que é a mesma coisa que eu tenho escrito aqui, ó, só que em vez de eu ter tomado um epsilon, ele pegou um epsilon 1. E aqui ele pegou apenas epsilon. Que eu posso afirmar a seguinte coisa, que o f de p menos epsilon é menor do que o f de p menos epsilon 1. E que o f de p mais epsilon 1 é menor do que o f de p mais epsilon. E neste caso, para f ser contínuo em p, basta que para um certo epsilon menor do que r, e esse epsilon maior do que 0, existe um intervalo aberto I, com P pertencente a I, tal que para todo x pertencente ao domínio da função, esse x pertencente ao intervalo implica que o f de p é menor, f de p menos epsilon é menor do que o f de x, que é menor do que o f de p mais epsilon. Aqui apenas veio mostrar que existe esta função e que por mais que eu aumente o intervalo, ainda vai continuar existindo um epsilon maior do que 0. Tá? Bom, dando continuidade aqui, vamos para mais um exemplo. Mostre que o f de x é igual a x ao cubo, é contínua em x igual a 1. Aqui é o último exemplo para esta aula. A gente vai colocar mais exemplos para vocês, tá ok? Então, para mostrar aqui, vamos olhar para essa pequena figurinha. Tá? Lembrando que aqui é a construção do gráfico de x elevado a 3. Tá? E aqui você tem 1, ele quer provar que é contínuo em 1. Eu sei que o f de 1 é igual a 1 ao cubo, que é igual a 1. Portanto, aqui ele pegou 1, ele me gera um valor que também é igual a 1. Nessa situação, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, para que o gráfico fique um pouco melhor para vocês. E aí eu coloquei a seguinte situação para vocês aqui. Ó. Você tem aqui, quando x é 1, o f de 1 é igual a 1. Bom, neste caso, eu quero mostrar que se eu pegar aqui um epsilon acima mais epsilon menos epsilon, vai me gerar esse valor. E como é que eu faço isso? Voltamos aqui para a nossa aula. Tá? E você tem a seguinte situação. Para provar que isso é contínuo, seja dado um certo epsilon maior do que 0, vai existir um certo intervalo aberto contendo 1. De tal forma que, se o x pertence a esse intervalo, quando eu pegar o f de 1 menos epsilon, é menor do que o f de x, que é menor do que o f de 1 mais epsilon. Corrija isso aí para mim, tá bom? Bom, se isso é verdade, então vai existir um certo θ, de tal forma que esse de θ, se eu pegar 1 menos θ ou 1 mais θ, ele vai estar aqui nesse intervalo. Bom, aqui ele já está na figura dando o resultado. Mas como eu chego a esse resultado? Vamos lá. Daí na equação acima, nós mostramos aqui, corrigindo isso aqui, ó, não deixe de corrigir, por favor. Se eu tenho f de 1 menos θ, que está no caso, o f de x que está compreendido entre o f de 1 menos θ e o f de 1 mais θ, vamos lembrar quem é o f de 1. O f de 1 é igual a 1. Portanto, se o f de 1 é igual a 1 menos θ, é menor do que o f de x,
que a gente viu que é x ao cubo, menor do que 1 mais raiz, 1 mais θ, ou desculpa, mais epsilon. Veja um detalhe aqui importante. Como eu quero o x e não x ao cubo, o x tem que estar comprimido, eu vou tirar a raiz cúbica em ambos os membros. Feito isso, você tem que o x vai estar compreendido entre a raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 1 menos epsilon e a raiz cúbica de 1 mais epsilon. Ora, veja bem, se eu pego o meu intervalo entre esses valores, implica dizer que 1 pertence ao intervalo aberto. Tá? Portanto, se eu tenho um x que pertence ao intervalo e eu tenho que o f de x pertence ao f de 1 menos θ e o f de 1 mais θ, gente, não esquece de corrigir esse pequeno aqui, tá bom? Bom, continuando, a gente mostra aqui que o x ao cubo é contínuo em 1. Lembrando que nesse caso, você vai perceber que o meu epsilon, que o meu θ é igual a quê? A raiz cúbica, que a letra está um pouquinho ruim, mais, no caso menos θ, ou mais θ, aí vai depender de como você vai querer colocar, tá ok? Mas, antemão, tente descobrir quem é esse θ. Será que foi esse valor que eu dei? Ou seria um valor diferente? Essa serve para vocês, tá ok? Qual deveria ser o valor de θ aqui? É a raiz cúbica de 1 menos θ, ou raiz cúbica de 1 mais θ, ou nenhum deles? Ou seria um valor diferente? Pensa aí, escreva para a gente, por favor, tá ok? Então vamos aqui dar continuidade. Antes de dar continuidade à aula, eu teria mais um exemplo, mas eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua a partir desse exemplo, tá ok?